tem verbete ali, ó, da aula de hoje. Vocês podem estar pegando. Lá Claro. Tertúlia. Boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 8 de novembro de 2015, domingo. O verbete é de número 3.565, com 8 páginas, 51 logias e 17 máximos. O tema, hipoxia afetivo-familiar, da especialidade interprisiologia. A autora desse verbete, nossa neoverbetógrafa, professora Vera Rocha, que a gente já dá as boas-vindas aqui ao assento de verbetógrafa, né? A professora Vera, ela é brasileira, ela é natural de Minas Gerais, ela é graduada em Letras, Direito e Criminologia, ela é voluntária da Conscienciologia desde setembro de 2007, docente da Conscienciologia desde janeiro de 2011 e tenepsista desde julho de 2014. A hipoxia afetivo-familiar é a manifestação doentia, asfixiante, da convivência conflituosa de consciências, homens e mulheres, da família nuclear constituída, carentes de afeto e amor, agrilhoadas pelas ações anticosmoéticas de vidas pretéritas, consequentemente sujeitas à inexorabilidade da lei de causa e efeito. O holopensene pessoal da imaturidade afetivo-familiar. Os autopensenes renovados pela autoconscienciometria. A retilinearidade autopensênica a respeito de si, dos outros e de situações futuras. O holopensene cosmoético e harmonioso da reciclagem afetiva. O holopensene da afetividade familiar, sadia e madura. Asfixia afetiva no grupo familiar. O grupo familiar jungido pelas ações anticosmoéticas pretéritas. A interprisão grupo kármica emocional, os auto- e heteroassédios, a falta de empatia no grupo familiar, a almarose afetivo-familiar, a obnubilação dos sentimentos entre os familiares, a indiferença quanto às afeições e a malquerência da família nuclear, a imaturidade emocional e os melindres afetivo-familiares, a desunião, a atimia e os distúrbios de humor do grupo familiar, a notória alexithymia do cônjuge, a disforia e a incompreensão mútua familiar, as escolhas afetivas ectópicas de consciências familiares, a falta de gentileza, a insensibilidade e a grosseria atuantes na família nuclear. A harmonização com as lides domésticas, as reconciliações afetivo-familiares resultantes da centrifugação do egão, o autoexemplarismo, a assistência familiar e a recomposição grupo kármica enquanto cláusulas pétreas da proexis, o arejamento afetivo harmonizador, o início do auto e hétero desassédio grupal, o desabrochar do início da afetividade madura entre as consciências da família nuclear. A autovivência do estado vibracional profilático.
a vinculação extrafísica da parentela do grupo mediante desafeições provenientes de ações anticosmoéticas de vidas pretéritas, a implantação da TENEPS, a superação do gargalo dos 6 primeiros meses e o desencadeamento de projeções de consciência contínua, o arco voltaico crânio-chacral, desbloqueador dos chakras superiores, as projeções extrafísicas, facilitando as reconciliações com as consciências familiares. A divisão do detalhismo traz 28 sessões, mostrando uma consistência conteudística do verbete. Na divisão da argumentologia, no item etologia, a professora Vera, ela analisa, sob a ótica da conviviologia, 20 atitudes ou posturas anticosmoéticas que dificultam a remissão ou a cura da hipoxia afetivo-familiar. Mais abaixo, no item caracterologia, de acordo com a paradireitologia, a verbetógrafa ela apresenta 5 características da família eudemonista. Seria justamente um modelo de superação da hipoxia afetivo-familiar. Muito interessante essa caracterologia aqui, esse parágrafo, esse item. Vale a pena nós analisarmos e estudarmos com carinho. E no item terapeuticologia, sob a ótica da consciência-terapia, a professora Vera ela enumera 8 providências facilitadoras das renovações pessoais, com o objetivo de minimizar e até mesmo superar os efeitos da hipoxia afetivo-familiar. Os 15 verbetes trazidos na remissiologia, nós destacamos afetividade, antivitimologia, convívio compulsório, interdependência evolutiva e travão familiar. A hipoxia afetivo-familiar é sempre travão evolutivo. Cabe à consciência mais lúcida ser agente de mudança na remissão da patologia, criando condições de reconciliação e perdão. Você ainda convive com o travão da hipoxia afetivo-familiar? Quais ações vem promovendo para a remissão ou cura desta patologia? A filmografia específica traz 6 referências, a bibliografia específica 4 referências e a webgrafia específica 5 referências. Passando agora para a mega-análise realizada pelas voluntárias da Enciclosapiens, nós temos lar, família, assédio, desunião, desafeição, queixume, alexitimia, vitimização, imaturidade, grupo karma, intoxicação, pacificação, integração, afetividade, comunicação, harmonização, intercompreensão, reeducaciologia, interprisiologia e conviviologia. Muito bem, professora Vera. Nós sempre pedimos, né, e solicitamos ao verbetógrafo que nos explique como foi que chegou o tema, como é que você trouxe essa inspiração, um tema bem interessante, inclusive o seu título, né, traz um desafio interessante em termos de ideias. Como é que foi que surgiu essa abordagem para você trazer para o verbete? Boa tarde, tertulianos, paratertulianos e teletertulianos. Boa tarde também para a nossa mediadora, professora Cristina Aracaque. Bem, o termo hipoxia, ou melhor, a hipóxia, com a variante hipoxia, isso me ocorreu durante uma sessão de TENEPS, quando eu contava apenas com 5 meses de TENEPS. Naquele momento que veio, né, a inspiração, hipoxia afetiva, eu estranhei o fato de hipoxia afetiva, embora eu conhecesse a etimologia da palavra, eu disse, mas eu não sou essa pessoa que não tem afetividade, mas não, se veio tem alguma coisa a ver comigo. Então, passada a TENEPS, eu comecei a estudar, falei, não, tem relação comigo, comecei a estudar a questão da interprisiologia e vi que aquilo dizia respeito a mim e especificamente a minha família nuclear constituída.
Agora, é bom a gente explicar o seguinte, que a questão da hipoxia, ela tem duas vertentes, à medida que eu fui aprofundando, e eu fui descobrindo isso. Uma delas seria a asfixia pelo excesso do amor. Porque aí o oxigênio significa, na metáfora conscienciológica, pela transposição semântica, aí seria o amor. Então, aquela mãe que asfixia o filho, ou seja, ela acha que está dando amor, mas ela, com aquela atitude dela, ela está aprisionando o filho e não permitindo que ele se manifestasse enquanto consciência, porque ela cerceia, né, a livre manifestação do filho. Isso aí é uma das vertentes da hipoxia. A vertente que eu estou seguindo, que eu estou defendendo no verbete, é justamente a outra, ou seja, a falta do amor. Né? O amor é o oxigênio dentro das relações familiares. Então, quando os integrantes da família não se manifestam pela afetividade, pelo amor, então ocorre toda uma problemática de conflituosidade, que é consequência de rastros energéticos de vidas pretéritas. Esses rastros são anticosmoéticos, atitudes anticosmoéticas que grilhoam essas consciências. E muitas vezes elas têm que ressomar compulsoriamente para fazer esse aprendizado da afetividade, que é a base de tudo. E no decorrer da apresentação, eu gostaria de falar uma outra vertente bem mais profunda, que foi o amparador que me falou quando eu estava saindo de uma reunião nossa da ressexologia. Essa é bem mais profunda e vai ser objeto de estudo para um novo verbete. Muito bom, muito bom. Então vamos às perguntas aqui, professora Vera. Professora Vera, em Fatologia, na página 57, na segunda linha, poderia explicar a interprisão grupocármica emocional? Essa é uma pergunta de Belo Horizonte e a Sandra, que é a teletertuliana aqui, está enviando as ótimas energias para você. Ah, muito obrigada. É a segunda linha de cima para baixo ou de baixo para cima? Vamos ver aqui. É a segunda linha, ela fala da interprisão. É de cima para baixo. Sim, achei. É no final da segunda linha. Sim. Olha, quando eu estava explicando a respeito da hipoxia afetiva, a segunda vertente, que é a defesa aqui, a tese do verbete, então eu falei a respeito de consciências que são agrilhoadas porque cometeram atos anticosmoéticos, né? Esses atos anticosmoéticos do pretérito agrilhoam essas consciências, ou seja, elas têm que ressomar compulsoriamente para se assistirem mutuamente. Então, o que acontece nessas ressomas compulsórias? Existe aquela questão da malquerência, né? Aquela questão do algoz e da vítima. Então, isso cria essa questão aí da interprisão grupocármica emocional, porque aquela questão é como se ainda emergisse, né, do porão consciencial, aquelas lembranças, me prejudicou, me fez mal, e isso vai criando essas quisilas dentro da família, esses conflitos emocionais, que são todos resquícios das vidas passadas. Então, assim, a interprisão, pela sua tese, a interprisão gerada em vidas pretéritas também, possivelmente, teve causas emocionais, claro, é isso, também, né? A partir justamente. também de ações anticosmoéticas. Isso. E agora, numa nova constituição familiar, né? Para que justamente haja oportunidade, para que as recomposições sejam feitas, as reconciliações sejam feitas. Recomposição. Né? É necessário que se entenda um pouco dessas interprisões grupocármicas do seu ponto de vista emocional, e como você coloca muito bem aqui no seu verbete, inclusive na parte aqui, né, da terapeuticologia, que é bem interessante esse seu item, a ideia é que as pessoas comecem a trabalhar emocionalmente em si e também no contexto do grupo familiar, para sair dessa interprisão. É isso, Vera? Porque isso cria também, com relação à própria pessoa, né? Ela cria a questão da autovitimização, que é um desdobramento, que depois eu vi que é um desdobramento da hipoxia. Que vou
já está pronto o verbete, está na fase final, e depois eu vou apresentar também aí, guarda uma relação muito íntima, é um desdobramento também. Desdobramento. Isso mesmo. Qual que é o tema desse É verbete? reciclagem da autovitimização. Ah, importantíssimo isso, hein? Muito importante. E o CL também, que é consequência de tudo, é reciclagem de emoções tóxicas. Muito bom. Tem tudo a ver, né? Tudo a ver, né? Professora Vera, na primeira página, em pecenologia, Onde? na primeira Pense- página... Na página primeira, 56, Na página 56. pensenologia. Na primeira, segunda, terceira linha de baixo para cima. A retilinearidade autopensênica a respeito de si, dos outros e de situações futuras. Você poderia comentar para nós? Tá. É o seguinte, nessa questão da hipoxia dentro do núcleo familiar, estou falando especificamente com relação ao meu caso. Eu comecei a criar essa situação de autovitimização. Então, claro que, obviamente, isso refletir na questão da minha pensinidade. E veio a questão da baixa autoestima também. Então, é aquilo, eu comecei a ficar, me sentir muito auto-vitimizada, a ter problemas sérios de baixa autoestima, de achar que eu não era competente para as coisas. Porque a minha liderança, tanto a questão da auto como da heteroliderança, ficaram comprometidas. Então, isso, obviamente, refletia em mim, emocionalmente. E eu comecei, então, a achar assim, poxa vida, eu não tenho mais o governo dessa família. E, então, a partir daí, eu comecei a refletir seriamente. Espera aí, como é que é aqui? E comecei, né, à medida que eu que eu conheci a Conscienciologia, que foi um marco na minha vida, e que eu comecei a entender a respeito da pensenidade, então eu comecei a trabalhar e venho trabalhando seriamente essa questão da pensenidade, porque isso também trouxe para mim uma questão muito séria de catastrofismo, sabe? Eu pensando negativamente com relação a situações futuras, né? E isso, que tipo de acoplamento que eu podia fazer? Só com consciências patológicas, consciências autovitimizadas. Então, isso é uma coisa que eu venho trabalhando muito. E agora, então, essa retilinearidade pensênica. Então, nessa retilinearidade autopensênica, a respeito de si mesmo, é um resgate da sua autoestima, da minha autoestima e da minha verdadeira identidade consciencial, da consciência Vera que eu sou, e não dessa Vera que estava se manifestando de maneira doentia. Aí cai, né, professora Vera, nesse binômio que você colocou, que faz uma junção muito boa, porque tudo é através de autopesquisa, primeira, segunda linha da página 58, binômio. Certo. Achou? O binômio, autopesquisa, autodiagnóstico dos gargalos afetivos, né? Aí cai nesse. Achou? Sim, o binômio é autopesquisa, autodiagnóstico, sim. Dos muito bom, gargalos muito boa afetivos. pergunta. É claro que essa questão da autovitimização e da hipoxia já existia, só que a coisa ficou mais clara para mim com a TENEPS. Foi preciso, né, uma impactoterapia, o amparador jogar essa palavra hipoxia para que eu, né, puxa, isso aqui agora é impacto, eu vou ter que estudar isso aqui, para que eu me apercebesse da situação. Mas antes, desde que eu entrei para a Conscienciologia, eu gosto muito de pesquisar, e a questão da autopesquisa sempre me motivou muito. E tanto que a minha primeira autopesquisa foi superando a autovitimização. Você veja que a caminhada tem sido bem longa, né? Esse estudo há mais de 8 anos que eu venho estudando esse tema aí. E então, depois, na consciencioterapia, a coisa foi se aprofundando cada vez mais, né? Eu aprendi que era o limite da assistência, que eu não sabia, que o limite, quando esbarra na mordomia, você já não é mais assistente,
né? Você já está se comprometendo cosmoeticamente com aquelas consciências das quais você deveria ser o epicentro consciencial. Então, eu fui cada vez mais, né, aprofundando na questão da autopesquisa e da autoconscienciometria, principalmente depois que eu fiz o curso da Conscius, da Conscienciograma Sem Drama. E fui vendo onde estavam os meus gargalos. Os meus gargalos estão na questão da bioenergética e na questão da liderança. Bom, é interessante, né, Vera, porque... Ficaram evidenciados esses dois gargalos aí, né? É interessante que a gente, como a gente observa, assim, né, a riqueza do resultado dessa autopesquisa, porque só nessa resposta você mencionou 3 técnicas muito importantes em termos de autoconhecimento, que é o que nos permite aprofundar na condição da autopesquisa, né? Você trouxe o tema da TENEPS, né, que é a técnica da energização, né, técnica energética pessoal, a tarefa energética pessoal. E é bem interessante você ter realmente contextualizado esse tema como uma dica, né, do seu amparador durante a TENEPS, com um vocábulo que não é um vocábulo simples, né, não é algo assim corriqueiro, não é uma palavra corriqueira, né, que a gente utiliza, ele tem um campo específico de atuação, a questão da hipóxia, da hipoxia. Você mencionou a questão da conscienciometria, né, da autoconscienciometria, através do preenchimento do conscienciograma, e que realmente é um excelente instrumento de autoconhecimento, para que justamente a gente possa aprofundar cada vez mais as nossas autopesquisas, qualificando essas autopesquisas. E você mencionou a técnica da consciencioterapia, né, da autoconsciencioterapia, da consciencioterapia, como, digamos assim, também mais um recurso para ir aprofundando nesse autoconhecimento e chegando ao conhecimento dos gargalos que você menciona. Então, é muito rico, né? Muito vivencial esse seu verbete, bem interessante. A gente pode trazer uma vivência já a partir de aplicação de técnicas, de superações, né? E de práticas, né? Pelo que a gente observa aqui no texto do seu verbete, de práticas, digamos assim, resolutivas e evolutivas, né, do seu ponto de vista assistencial. E existe uma outra coisa também, sabe, professora Cristina, que me ajudou demais. Eu gosto muito de estudar e gosto demais de pesquisar. E durante 4 anos seguidos, eu ouvi tertúlia, e como eu estava muito envolvida com as lides domésticas, então o que eu fazia? Eu gravava no MP3 e ouvia, estava lavando roupa, eu ouvia, cozinhando, ouvia, eu estava no... Então, aquilo me foi um autodesassédio muito grande. Sem falar da questão da polimatia conscienciológica, né? Que isso aí eu fui dominando cada vez mais, entendendo mais, e me aprofundando e buscando mais. Então, isso foi muito importante, sabe? A enciclopédia da conscienciologia, para mim, é uma coisa assim... Eu digo, entre aspas, o maior hobby que eu tenho hoje na minha vida. É estudar a enciclopédia da conscienciologia, porque é realmente riquíssima. E é um curso intermissivo avançadíssimo. É isso mesmo. Né? Essa que era a ideia. Quando o professor Valdo propôs e iniciou a enciclopédia, justamente ela ser esse repositório, né, de técnicas conscienciológicas, de neoideias, de neoverpons, do ponto de vista da ciência, da evoluciologia de modo geral, né, da ciência conscienciologia. Essa questão do autodesassédio mental somático através da audição diária das tertúlias, você coloca aqui na sua fatologia, né? Porque foi muito forte, né, professora Cristina? Então, tinha que constar aí da patologia, porque foi muito importante. Vamos lá, Sheila. Professora Vera, em efeitologia, ali está, o efeito do perdão na libertação dos nós afetivos familiares. Página 58. Na Vera. página 58, efeitologia. Sim. O efeito do perdão para desatar Isso. os nós. Sim. Eu queria saber da sua pesquisa, se você já... qual foi o efeito que o perdão trouxe a você e qual foi a melhor técnica, a melhor maneira que você arranjou para que essas
essa tua lucidez em relação ao seu papel na família ou das ressomas compulsórias, esse ciclo persecutório de algoz e vítima, qual foi o momento que você falou, o perdão é eu que preciso liberar, ou eu que estou na responsabilidade disso? Sim. Olha, para mim a questão foi eu formar neossinapses, ou seja, eu ampliar a minha cognição a respeito do que é o perdão. Porque eu pensava assim, olha, depois que comecei a estudar, porque eu me sentia vítima dentro daquele grupo. Poxa vida, eu sou boazinha, por que eu estou ressomada com este grupo? Enquanto eu pensei isso, eu só estava fazendo acoplamentos baratosféricos e não estava assistindo as pessoas com as quais eu tinha um compromisso cosmoético, né, para resgatar com elas. À medida que eu comecei a entender as diferenças, as idiosincrasias de cada uma daquelas consciências, e que eu estava ali, talvez eu fosse um pouco mais lúcida dentro daquela relação, e que cabia a mim epicentrar essa evolução grupal, a coisa começou a mudar. E que eu comecei a entender a questão do limite na assistência. Isso foi primordial para mim. Então, eu comecei a entender, olha, perdoar não é esquecer. Perdoar é eu ter cognição para reestruturar esta nova relação e otimizar essa relação. O que eu posso fazer? Primeiro, eu tenho que melhorar a mim mesma. Eu tenho que me qualificar enquanto consciência epicentro para eu assistir este grupo. Então, quando eu comecei a pensar dessa maneira, as coisas... Dentro da minha casa aconteceu uma verdadeira reorganização extrafísica. A começar de uma pessoa que vinha na minha casa, que era como se fosse minha filha, e era drogadita, e essa pessoa se afastou, né? E depois a mãe dela, e começou... Foi a primeira reurbanização. Aí depois, uma das minhas filhas teve uma doença psiquiátrica muito séria, e aí a coisa foi limpando, e ela fez muitas reciclagens. A outra se casou, o meu neto foi morar com o pai, então ele teve uma noção de família, porque ele era do segundo casamento. Então, tudo isso foi reequilibrando, mas a partir da minha cognição a respeito do perdão, que perdão não é esquecer. Perdão não é se afastar, perdoar é assistir, é você reestruturar esse entendimento do que seja o perdão. E muitas vezes tem uma coisa que eu falo no verbete, é preciso se afastar para poder se aproximar. Foi o que aconteceu depois do que mas tudo dentro vamos dizer assim, tudo se ocorreu cosmeticamente. Hoje a relação familiar está muito mais solidificada. Essa questão do perdão que você coloca está na sua mitologia, né? O mito de perdoar, né? Que aqui na página 59, mitologia, você coloca o último mito, né? O mito perdoar é esquecer. Então, você colocou muito bem, né? Não e outra coisa, esquecer. o mito de perdoar ser sinal de fraqueza, né? Você também coloca no seu penúltimo mito. Isso mesmo. E essa questão do afastamento está na sua paradoxologia aqui, né? Na página 58, na terceira linha, de baixo para cima, o paradoxo de a separação por vezes gerar a união afetiva de familiares. E foi o que aconteceu. Tem sido ótimo. Foi muito bom para todos. Agora, pelo que eu entendi, Vera, me parece que partiu mesmo, surgiu de um autoposicionamento seu. Foi um autoposicionamento no sentido de não mais se auto-vitimizar e assumir a responsabilidade pelo seu epicentrismo interassistencial. É isso? Foi isso. E centrifugar o meu egão. Não pensar mais... Desculpe, que eu era uma vítima, mas entender, porque na realidade essas consciências que estão comigo, eu passei a pensar, são diamantes brutos que precisam ser lapidados, e são na realidade uma essência muito boa. E eu falava assim, então eu comparava assim, eles são diamantes brutos e eu sou uma zircônia, então eles são muito melhores do que eu, só faltam ser lapidados. Isso mudou, fez toda uma diferença, e na realidade são consciências que só está faltando brilhar, polir. Bom. Professora Vera, em Pensenologia, na página 56, na sexta linha,
Poderia discorrer a respeito da retilinearidade autopensênica a respeito de si, dos outros e de suas situações futuras? Foi a pergunta que a Marilux fez, mas não sei se você quer aprofundar em algo mais. Sim. Aqui para o teletertuliano. Sim, isso foi muito importante para mim, toda essa mudança aí pensênica, né? Eu pensenizar bem a respeito de mim mesmo, resgatar a minha autoestima e, principalmente, elidir da minha cabeça aqueles pensenes catastróficos. O que será de mim na velhice? Como é que vai ser? Né, e tal. Então, isso foi fundamental para essa questão desse resgate da autoestima entre as consciências familiares. Isso foi muito bom. Ainda não está 100%, obviamente, porque ainda tem muita coisa para ser trabalhada, mas já não existe mais aquele lar baratrosférico. Hoje já existe harmonia. Eu acho que o próprio fato de você ter escrito esse verbete, ter vindo aqui defender o verbete com esse tema, e você fazendo essa exposição do seu laboratório consciencial, né, Vera? Já é uma excelente, digamos assim, prova ou demonstração dessa autorretilinearidade pensênica, né? Porque se você não tivesse com um nível de autoconfiança, de autoestima, né, suficiente para esse é um assunto sério, importante, é um assunto, vamos dizer assim, hard até certo ponto, né? Porque você faz justamente, traz a lembrança, faz evocações de determinadas questões que são extremamente, eu acho que comuns até dentro dos seios familiares, mas são pouco, digamos, enfrentados, né? De um modo geral, às vezes são pouco. E hoje já encaro com leveza, né? E hoje você já está tratando com isso leveza, com tranquilidade, né? Sobrepairando todo o processo, ciente da sua responsabilidade e o que é mais importante, passando a respeitar essas consciências como consciências em evolução. Enxergando mais, uma coisa que eu aprendi na conscienciometria, a enxergar os trafores. Os trafores dessas consciências. Então, ao invés de falar mal, não falo, eu penso nos trafores dessas consciências. Isso é muito importante. Aí eu faço um rapport cosmoético com essas consciências e com as companhias extrafísicas dessas consciências. Com os amparadores, né, Vera? Com os amparadores também. Que é o mais importante. Isso mesmo. Na fatologia agora, na página 57, Vera. Na 14ª linha. Poderia relacionar os enjoos prolongados na primeira e segunda gestação com o tema do verbete? Certo. Isso aí eu aprendi nas tertúlias com o professor Valdo, né? Geralmente esses enjoos, né, na gestante, isso são indícios, né? Não é para acreditar, cada um que pesquise, mas no meu caso... possibilidade. É uma possibilidade, né? De incompatibilidade energética com o feto. E uma coisa também, vamos colocar entre as curiosidades também, coisa para ser estudada, uma hipótese, de estar levantando simplesmente hipótese, na véspera das minhas núpcias, né? Eu enjoei, assim, terrivelmente. E, naquela época, se casava virgem e sacrossanta. Então, eu não entendia o porquê. E justamente porque na minha família nuclear, pai e mãe, tivemos conflito de nenhuma natureza. Essa questão da hipoxia afetiva não existia, era zero. E a coisa começou assim que eu constituí a minha família, minha própria família nuclear. Aí é que a coisa evidenciou. Mas hoje eu entendo perfeitamente porque era um resgate que tem que ser feito, né? E enquanto eu ainda estiver aqui no intrafísico e depois também continuar trabalhando até que toda essa questão esteja plenamente resolvida e harmonizada. Vamos agora, Vera, para a sindromologia. A página 59. O que vem a ser a síndrome da porta giratória? Ah, sim. Essa síndrome da porta giratória é interessante, né? Quando uma das minhas filhas se casou, ela permaneceu no casamento durante 2 anos e pouco. Depois, ela entrou num processo, logo depois do primeiro parto, ela entrou num processo de depressão e voltou
para casa. Então, quando o filho se casa e volta para casa, a gente dá esse nome de síndrome da porta giratória, que vai e volta, né? E aí é que a coisa, a interprisão, se agravou mesmo, as questões da conflituosidade. Aí, então, isso aí que é a síndrome, quando alguém sai de casa, da casa dos pais, e torna a voltar. E hoje em dia a gente convive muito com isso também, e a outra síndrome, que é a síndrome do canguru, acho que eu até coloquei também. A síndrome do canguru é quando não quer sair. Não quer sair, né? de casa, quando os permanece. Já não querem sair de casa e permanece, né, nos lares paternos, vamos assim dizer, né, até já com idade madura, né, já formados e tudo, já podendo sair, então tem a síndrome do Eu convivi canguru. com as duas síndromes, porque minha outra filha se casou com 37 anos. Ficou em casa até essa Ficou data. até 37 anos, então... Bom, deixa eu falar aqui uma outra coisa. Em paradoxologia, Vera, na página 58, na terceira linha. O Teletertuliano quer que você exemplifique um paradoxo até que a gente já mencionou aqui, que é o paradoxo de a separação, por vezes, gerar a união afetiva de familiares. Você tem algum exemplo para dar? Sim, no caso no meu caso mesmo, né, que eu coloquei aqui no verbete, enquanto estávamos todos juntos, né, porque pelos meus estudos foi uma ressoma compulsória para fazer os resgates, fazer, né, a reconciliação, e ainda estamos nesse processo de reconciliação. Enquanto estávamos juntos, havia muito conflito. Né? A questão da hipoxia afetiva era muito séria, muito grave. À medida que eu fiz passei a fazer a questão da autoconscienciometria e que eu fiz vários outros cursos, né? Eu me posicionei firmemente e falei, talvez seja melhor a gente se separar. Aí, mas tudo foi tudo assim, como se eu tivesse entrado no fluxo do cosmos. Eu consegui empréstimo para comprar apartamento para cada uma delas, né, num prédio novo. Então, ficou 4 anos a gente arrumando. Quando um apartamento estava totalmente pronto, ela se casou. Mas foi ótimo, né? Foi viver na própria casa dela, que era a casa do marido, né, o apartamento do marido, e o apartamento dela está lá, o lugar. E o da outra filha, ela adoeceu. O apartamento já estava quase pronto, mas depois ela recuperou. Hoje ela está muito bem, apesar de ainda usar a medicação. Amo o apartamento dela. Ela fala assim, mãe, se eu soubesse que era tão bom, eu teria vindo antes. Então foi ótimo. E meu neto com o pai. Então, o que aconteceu? Hoje, até mesmo entre eles, não digo nem com relação a mim, hoje existe muito mais afetividade. Nasceu meu netinho também, meu neto Arthur, então isso aí foi um elo entre a família, entre o meu outro neto, entre essa minha outra filha. Então, assim, a família está se reestruturando novamente, se reorganizando afetivamente. Como você mencionou, tem horas, em determinados momentos, é uma separação, é a saída de uma pessoa do grupo familiar que vai justamente provocar essa renovação, né? Essa reaproximação. E depois essa reaproximação. Parece paradoxal, mas na realidade, em certos casos, é necessário. É necessário. E até saudável, é didático, né? Muito bom. Porque a proximidade não é só uma proximidade física, né? É como você traz, é uma proximidade afetiva, uma proximidade energética, harmoniosa, não é isso? Uma proximidade mental somática, né? Também que vai se criando. Pois não, com relação a essa proximidade física e energética, tem uma expressão aí que eu usei na sinonimologia, os milenares que irlem de se trouver ensemble. É justamente isso aí. Aquelas consciências que não podem estar juntas, que se estão juntas, sempre vivem num processo de conflito. É justamente isso aí. Pelo processo emocional e energético, elas não podem estar juntas. Então, eu achei, isso foi um achado heurístico, sabe, que eu achei enquanto eu estava pesquisando, e isso aí é a síntese do meu verbete. Muito bom, é isso mesmo. Pergunta? Você quer fazer uma pergunta? Boa tarde. Em relação a quando a senhora disse sobre que a Conscienciologia foi um marco na sua vida, e a partir dali, você... através do extrafísico, tudo já começou a mudar na sua família. Mas em relação às práticas que a senhora utilizou, o que a senhora fez em relação à prática? O que a Conscienciologia trouxe
em relação de prática para a sua vida, que isso influenciou os demais? Não sei se foi bem claro. Olha, primeiramente, Obrigada. depois que eu conheci a Conscienciologia, eu não passei um dia sequer sem trabalhar as energias. E eu fui epicentro de laboratório, tive várias retrocognições, onde eu fui orientada a exteriorizar energia para toda a minha casa, todos os dias. Eu fiz isso durante muitos anos, às vezes, no princípio, até me cansava. E outra coisa, eu fiz todos os cursos da Conscienciologia, um atrás do outro, e fui cada vez mais me preparando e buscando esse estofo energético. Eu ainda tenho muito que melhorar, porque as emoções tóxicas, elas bloqueiam os chakras. Eu ainda preciso trabalhar mais ainda essa questão da emocionalidade para que eu tenha o completo desbloqueio dos meus chakras. Estou desbloqueando bastante os chakras através do exercício da TENEPS. Isso tem me ajudado muito, sabe? E outra coisa, a questão da pensenometria, né? Você monitorar os pensamentos. Eu agora estou partindo para essa questão aí da pensenometria. Quero monitorar e para eu chegar à média. Eu já tenho mais ou menos a média. A minha média da pensenidade é positiva. Porque à medida que eu passei a me amar mais, restaurar a minha autoliderança e eliminar da minha vida, de uma vez por todas, essa questão do catastrofismo, isso já melhorou demais a minha psicosfera. Sabe? Eu sinto que a minha psicosfera agora está mais leve. O próprio professor Valdo chegou a comentar comigo, que eu já estava com a psicosfera mais leve. Porque passam consciências também do mesmo padrão, né, a fazer sintonia comigo. E hoje trabalho ombro a ombro com os amparadores na sala de aula, né? Outra coisa que foi fundamental para mim, a questão da docência. Então, é um somatório de coisas, não é somente uma coisa. O trabalho energético, é a questão da autopensenometria, é a questão de toda a sua reestruturação pensênica, é a questão de você entender profundamente a questão da cosmoética, estudar e formar cognições a respeito do que seja o verdadeiro perdão. Isso eu estudo muito. E eu gosto de aprender, eu quero aprender cada vez mais. Para resgatar os meus cons, né? Lá do curso intermissivo. Tudo bem? Ficou claro para você? Ficou claro o somatório? Vera, Oi. depois que você falou que quando conheceu a Conscienciologia, não deixou um dia sem trabalhar energia, um exemplo para nós, isso daí. Eu queria fazer uma pergunta, que é na parafatologia, é a última. As projeções extrafísicas facilitando as reconciliações com as consciências familiares. Você poderia dar algum exemplo para nos ajudar aí? Posso, estou até recebendo né? banho. Isso é bom. Posso sim, estou até recebendo banho de energia. Com relação ao meu ex-cônjuge, eu tive uma retro com ele, em que ele, tive várias, mas essa foi fundamental, essa projeção, em que ele se aproximava carinhosamente de mim, ele levou um presente para mim, estava todo feliz se aproximando de mim, e eu toda feliz, ele chegou como se ele assim me reverenciasse, sabe, me entregou, né? E eu fiquei toda, não vai embora, fulano, não vai embora. Aí ele foi se afastando devagarinho de costas. Então eu entendi, a partir deste momento, nós já nos libertamos, já desatamos esse nó que havia entre a gente, né? Então isso aí foi muito importante. Isso me esclareceu. E a partir do momento também, eu acho que foi do momento em que eu compreendi, que eu entendi que toda aquela questão com o meu ex-marido, né, porque eu disse, eles são diamantes. Ele é portador ele é alexitímico. O que é alexitimia? Alexitimia, aí a própria etimologia, né, privação lex é palavra, né? Ou seja, ele não tem cognição para expressar a afetividade. Então não é porque não quer, é porque não tem a cognição para expressar a afetividade. Aí isso facilitou eu entender e aceitar essa diferença, aceitá-lo como consciência que ele é.
Bom. Aí cai nessa agora, mais uma, tá? Fala bem Professora alto, Marilu, Cris? porque a chuva aqui Ah, tá a chuva tá bastante. abafando as nossas Tá dando para vozes. ouvir aí, Vera? Está dando para ouvir, tranquilamente. Então, agora voltando lá, depois do resgate, agora a gente vê, que você fala aqui na parafatologia, a participação nos resgates extrafísicos de consciências, conscientes familiares. Ah, É isso que você quis comentar para a gente, né? Se quiser falar mais um pouco. A partir também, porque foi antes da TENEPS. Eu tinha essas projeções, né? Por exemplo, no CIP, principalmente, se desencadeavam muito essas questões dos resgates. Eu participei de resgates de dois irmãos, uma irmã e de um irmão, sabe? E foi logo depois do CIP. Então, eu via nitidamente como é que eu servia de isca, né, lúcida, para poder fazer o rapport com eles e resgatá-los. Isso foi muito importante. Isso me deixava muito feliz. Foi isca lúcida para resgatar. Inclusive, minha mãe, olha, estou esquecendo uma coisa importantíssima. No primeiro CP2, né, eu participei do resgate da minha mãe. Ela estava na paratroposfera, na região da minha cidade, e eu servi de isca lúcida para que os amparadores pudessem resgatá-la. Bom, interessante essa sua experiência. Vera, vamos continuar na parafatologia agora, na página 57 ainda, parafatologia, na terceira linha de baixo para cima. Poderia comentar o arco voltaico crânio-chacral, desbloqueador dos chakras superiores? Sim. Você já praticou essa técnica em alguém do grupo Karma? Sim, eu já pratiquei essa técnica quando a minha filha estava teve uma depressão profunda. Só que ela ainda não havia se internado em clínica psiquiátrica. E ela é parapsíquica, só que ela não tem muito controle sobre o parapsiquismo, e ela percebia os assediadores. Ela, embora assim elas não sejam muito ligadas à conscienciologia, mas elas entendem, sabe? Entendem a questão da multidimensionalidade, entendem as influências patológicas. Ela fala assim: mamãe, eu estou percebendo a presença dos assediadores. São muitos, não são poucos. Mas aí, então, uma vez eu fiz várias vezes. Agora, numa das vezes, porque ainda não era tenepsista, e a questão da doença dela havia me desequilibrado um pouco emocionalmente. Eu fui fazer o arco voltaico, imediatamente eu fiquei assim, muito descoincidida e comecei. Eu fiz a isca, né? Ainda não estava muito preparada, e comecei mas eu tremia, fiquei vários dias assim, até que eu fui trabalhando as energias, mas assim, era uma coisa estúpida, como que eu tremi. Era a presença da isca, né? Eu Você atuou como isca, né? Mas depois você desassimilou. Mas foi né? ótimo, ajudei minha filha também, né? Foi muito bom. Isso faz parte do trabalho. Faz parte, né, Vera? Quem está na chuva, ó. É verdade, não é à toa que a chuva está aí. Quem está na chuva, né, para se molhar. Ainda na página 57, Vera, agora em fatologia. Tá? A Télia Tertuliana fala o seguinte, na primeira linha: de acordo com a intermissiologia, as próximas vidas dos intermissivistas serão de vidas mais curtas em grupos que iremos resgatar no extrafísico. Não necessariamente, né? Provavelmente iremos ressomar em famílias nessa condição de hipoxia afetivo familiar. Então, o que precisamos considerar para as próximas ressomas ficarmos mais resilientes durante a fase da infância, mesmo nessas condições? Essa é uma hipótese que a Télia Tertuliana está trazendo, né? E, por hipótese, nós podemos ter, né, algumas vidas aí, enquanto intermissivistas, justamente para irmos qualificando o nosso senso interassistencial, inclusive dentro do seio do grupo familiar, né, do grupo Karma familiar. Mas a pergunta dela é o seguinte: como que na condição de hipoxia afetivo familiar, né,
nós podemos ser mais resilientes, inclusive durante a fase de infância. Quando nós ressomarmos. Quando né, nós ressomarmos. Olha, eu vou falar especificamente com relação ao que eu penso e que eu pretendo fazer. Eu, através das neosinapses que eu estou criando, né, quer dizer, fazendo toda uma reestruturação pensênica, toda uma mudança de comportamento, né, de acolhimento e me qualificando interassistencialmente, eu estou criando agora sinapses. Para que essas sinapses deem origem às paraneosinapses. E que quando eu venha, eu tenha mais facilidade de resgatar meus cons. Ou seja, eu com aquelas parasinapses, que eu já formei através das neosinapses agora, vai ser mais fácil, eu acredito que será mais fácil e vou estar mais qualificada para assistir este grupo. E com relação a essa questão dos cons, eu até queria aproveitar para falar a terceira vertente do hipoxia afetiva familiar. Eu estava numa reunião, né, do meu grupo de ressexologia e nós comentávamos a respeito da questão das várias vertentes da autovitimização, né, porque não é só queixume, existem várias outras vertentes. E eu saí para ir ao banheiro. No que eu saí para ir ao banheiro, no corredor, assim, na minha cabeça. Hipoxia afetiva não é só familiar. Existe a hipoxia de cons, que leva à hipoxia do curso intermissivo e que leva à hipoxia da verdadeira identidade consciencial. Eu falei, agora, que é isso? Esse aí, agora, isso, eu falei assim, eu não tenho cognição para pensar uma coisa dessa. Porque, gente, imagina, é justamente isso que ela acabou de falar. Se você cria hoje sinapses, neosinapses, obviamente você está formando paraneosinapses e você vai vir mais qualificado e vai ter mais condição para que não ocorra a hipoxia de cons, não ocorra a hipoxia do curso intermissivo e consequentemente, não crie a hipoxia da verdadeira identidade consciencial, para que você não fique nesse esquecimento, não se lembre de nada e que você, outra coisa que essa hipoxia de cons pode ocasionar, é você se confundir com o seu próprio corpo e não saber que você é uma consciência em evolução e que você tem compromisso com outras consciências, né? Porque ninguém caminha sozinho, né? Em grupo é muito mais fácil. E a gente acelera a evolução quando você faz isso em grupo. Você está falando da condição da lucidez, né, Vera? Lucidez, a lucidez. Né? Então, acho que essas técnicas todas que a própria enciclopédia da Conscienciologia já nos permite conhecer, né? Porque já estão escritas, estudadas, é justamente cada vez mais nós aumentarmos o nosso nível de lucidez ainda nessa vida, para quando nós formos, passarmos pelo período intermissivo, né, nós continuarmos lúcidos e quando nós ressomarmos, nós conseguimos recobrar essa lucidez, né, o mais cedo possível. Não sermos engolidos pelo restringimento do corpo físico. Do corpo físico, né? Porque se você cair que justamente essa hipoxia consciencial é esse restringimento, é você ficar embotado, encapsulado desse restringimento. Eu não quero mais que isso aconteça comigo. Estou me preparando para isso, para não acontecer mais. Ainda em fatologia, Vera, agora na 7ª linha, de baixo para cima. Quais dicas você pode dar para promover a libertação do perfeccionismo necessária no aceite das diferenças, idiosincrasias e singularidades de consim familiar? Sim. Olha, no meu caso não foi fácil, porque a gente vive num grupo com muitas diferenças, embora na minha casa fosse só meu ex-marido, eu e 2 filhas, mesmo assim, somadas as diferenças, são muitas diferenças. Né? E para mim sempre foi difícil, de uma certa forma, eu estava exercitando a autocracia, porque eu queria que minhas filhas, tivessem os mesmos atributos conscienciais que eu. Eu gosto muito de estudar, queria que elas gostassem de estudar. Eu sou muito disciplinada e queria que elas fossem disciplinadas. Né? Então... Eu sou muito certinha, eu queria. Então, isso, gente, é um tipo de engessamento. A gente tem que respeitar as diferenças. E cada ser humano é diferente. E traz a sua para-história, a sua para-genética. Né? Então,
à medida que eu fui compreendendo, gente, cada pessoa é uma consciência diferente, cada um está num patamar evolutivo, isso é autocracia, isso é belicismo. E eu ainda sou bélica, que é isso? Não, eu tenho que sair dessa forma de governo autocrata, eu tenho que partir para um outro tipo de governo, um governo assistencial, interassistencial. Muito bom. O governo do amor. Então, quer dizer, isso chama-se o quê? Autotares. Eu fui me reeducando pensenicamente. E claro que isso veio refletir no meu comportamento. Olha, eu gosto de música clássica, elas gostam de rock, mas o que tem a ver? Cada um ouve a sua música, né? Desde que não prejudique o outro, que respeite o limite do outro, né? Mesmo. Agora, na mitologia, Vera, na página 59. Mitologia. Poderia esclarecer o mito de Abas? O Abás, não sei. O mito de Abas. Abas. O mito de Abas vem lá da mitologia grega, né? Significa o seguinte, é a conflitosidade entre os componentes de um grupo familiar. Lá era tentando ludibriar o outro, tentando passar por cima do outro, matando, aquela coisa. Então, esse mito de Abas, a gente prega aí, dentro dessa conflitosidade, essas quisilas, no interrelacionamento entre um grupo qualquer. Então, a gente evoca essa questão do mito de Abas, né? Ok. E agora, Vera, vamos na página 60. Lá em etologia, na sua listagem da etologia, na sua taxonomia da etologia, o item 2, a Teletertuliana pede para você relacionar a altivez com a hipoxia afetivo-familiar. Ah, sim. Isso aí, essa questão da altivez tem a ver muito com a questão do egão, de a pessoa se achar superior. E na questão, gente, da evolutiva, a gente não pode nunca pensar essa questão de superioridade, isso não existe. Essa questão de achar que um é melhor do que o outro. Porque cada um, a consciência, está num patamar evolutivo. Então, à medida que eu fiz a descensão cosmoética, né? Então, aí eu pude assistir, entender também que eu tenho as minhas fissuras conscienciais, eu tenho que me trabalhar enquanto consciência, eu ainda estou muito longe, né, de atingir um patamar evolutivo mais alto. Então, à medida que eu fui me conscientizando de tudo isso aí, e me conhecendo enquanto a consciência vera que eu sou, os meus limites, eu passei a observar o outro também, a respeitar mais o outro. Não só os meus familiares, mas também os componentes dos grupos, né, com os quais eu me relaciono. Isso aí foi muito bom. Existe, acho que me parece, não tem, professor Cristina, um verbete que chama descensão cosmoética? Tem um verbete chamado descensão cosmoética. É isso. Bom, verbete do professor Valdo, inclusive. Vera, eu vou pedir licença a você. Hoje é domingo, a gente faz um horário aqui de anúncios e convites, pode ser? Pode, claro. Então, olha, pessoal que nos assiste, a todos que estão presentes, os teletertulianos, a pré-IC da Serenologia Serenos e o CAEC estão convidando a todos para o curso Introdução à Serenologia, que acontece nos dias 13 a 15 de novembro, aqui no CAEC. Tá? Então, para mais informações, vocês podem procurar a recepção do CAEC. O objetivo desse curso é abordar os aspectos teóricos e práticos do serenismo, colaborar na estimativa do percentual pessoal do serenismo, compartilhar para-tecnologias de pesquisa amplificadoras do autodiscernimento, incentivar o desenvolvimento da cultura do serenismo e oferecer ambiente otimizável e favorável à percepção do holopensene. Estão como professores dessa atividade, professor Alexander Steiner, professora Marisa de Andrade, professora Rosemary Vitoriano e professor Wilson Henning. Então, de 13 a 15 de novembro, introdução à serenologia aqui no CAEC. E também a Enciclosapiens, ela comunica que já está à venda de maneira antecipada o livro 500 verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia.
E até o dia 21 de novembro, agora próximo, vai ter um desconto para quem adquirir esse livro antecipadamente. O valor do livro é de 130, com esse desconto sai por R$ 95. E o livro pode ser adquirido, o livro dos 500 verbetógrafos, pode ser adquirido diretamente na Livraria Epígrafe, aqui no CAEC, ou então através do site Shopcons, www.shopcons.com.br. Então, vale a pena aí, vocês que ainda não adquiriram o livro dos 500 verbetógrafos, participar dessa promoção. E o Fernando Barbaresco, que é coordenador do programa Amigos da Enciclopédia, lembra justamente para que, na medida do possível, todos nós, possamos priorizar a continuidade do apoio ao programa Amigos da Enciclopédia, que é justamente o programa que sustenta, que ajuda financeiramente o tertuliário, o holociclo e a própria continuidade desses trabalhos aqui diários, das tertúlias relacionados à Enciclopédia da Conscienciologia. Tá? Então, para pessoas que ainda não renovaram as suas assinaturas, ou tenham interesse em fazer parte, ser um amigo da Enciclopédia, procurem aqui a recepção do CAEC, ou então, através do e-mail amigosdaenciclopédia, @caec.org. Muito bom. Professora Vera, em Fatologia, na página 57, no final da 8ª linha, de baixo para cima. A consciencioterapia e o entendimento lúcido do limite da assistência familiar. Pode aprofundar? Pois não. Eu já falei, mas é bom sempre a gente aprofundar. Quando eu vim fazer consciencioterapia, minha família assim, estava num caos e eu estava muito fragilizada emocionalmente. Eu tive momentos em que eu falei assim, eu vou abandonar esse barco. Mas eu falei, não posso. Eu tenho ainda que ficar, eu vou procurar recursos. Então, na conscienciometria, eu aprendi, que até eu já falei aqui antes, o que era o limite da assistência. Então, o conscienciômetra me perguntou, Vera, você sabe onde que esbarra o limite da assistência? Eu falei, não sei. Ele falou assim, a mordomia. Pare e pense se você não está sendo, dando mordomia. Eu comecei a refletir seriamente. São consciências inteligentíssimas, eu ofereço condições de ótimas escolas. Então, gente, não tem porquê, elas têm que aprender. E desde pequenininhas eu falava, vocês têm que aprender a caminhar, quer dizer, não foi falta de falar, mas cada consciência é uma consciência, É um modelo diferente. Então, eu comecei, foi onde eu pensei aquela questão do apartamento. Eu falei, não vou dar mais mordomia. Aí eu pensei, isso foi ótimo. Então, mas primeiro eu tive que me conscientizar e entender que cada um tinha que caminhar por si mesmo, para cada um seguir a sua rota evolutiva. Bom. Alô? Vera, eu gostaria que você falasse sobre o desabrochar do início da afetividade madura entre as consciências da família nuclear. Onde que está isso? Na fatologia, na última linha, o desabrochar do início da afetividade madura entre as consciências da família nuclear. Sim. Ainda não chegou num ponto ideal. Esse é o ponto ideal que eu quero, pretendo, com esse grupo familiar, antes da minha dessoma chegar. Então, tem feito todo um trabalho, porque a afetividade, eu reconheço que é um elemento primordial, a base do amor. Então, eu venho trabalhando sempre nesse sentido e acho que elas também estão amadurecendo. À medida que elas estão constituindo a própria família, essa minha outra filha, a mais nova, quando ela se casou, já assim, de chofre, ela ganhou, o marido ganhou a guarda da filha, do primeiro casamento, e ela já teve que começar a exercitar a questão do amor. E logo em seguida, depois, agora já nasceu meu neto. Então, aquilo que ela não exercitou na nossa família, ela está exercitando agora. Então, está vendo esse desabrochar da afetividade, está aprendendo. E eu estou cada vez mais aprimorando, entendendo e estudando essa questão da afetividade. Que depois, na família eudemonista, nós vamos falar, nós vamos comentar, porque é muito importante.
Você quer fazer uma pergunta? Não? Não? Aqui você coloca os dois princípios, que eu acho os princípios mais importantes da Conscienciologia, que é o princípio de ninguém, o princípio do menos doente ajudar o mais doente. Aí você coloca aqui, tem um outro princípio, é ninguém evolui sozinho, né? Isso. Esse, para mim, é o máximo. Não, Os dois... Quando a gente tem esse princípio aí de o menos doente ajuda o mais doente, é o princípio aí da interassistenciologia, né? Então, o que que acontece? Se você tem, não importa qual membro da família, ou membro daquele grupo que esteja unido, o menos daquele que tem um pouquinho mais de lucidez vai ser o epicentro daquela relação. Ou seja, vai compreender, vai aceitar as diferenças e vai trabalhar no sentido de harmonizar, equalizar ali, porque, obviamente, não existe como a gente vê mesmo no nosso grupo de Ressexologia, nem tudo é maravilha. Então, a gente tem que aprender a equalizar, né? Então, é isso. O mais lúcido ajuda o menos lúcido, o menos doente ajuda o mais doente. Isso é um princípio básico para toda inter-relação. Aí cai nesse efeito que você coloca aqui, né? Aí tem o outro princípio que você falou. O efeito evolutivo e pacificador da convivência afetivo-familiar, né? Justamente, quando você entende e estuda toda essa relação, e você tem a cognição, você vai aprimorando e vai melhorando, e tudo vai se harmonizando, vai tudo se reurbanizando. Na minha casa, houve uma verdadeira reurbanização extrafísica com relação a essa questão da interprisão e essa questão da hipoxia afetiva familiar. Hoje eu posso dizer que eu tenho um lar, doce lar. Legal. Hoje não tem mais ninguém asfixiado, né, Vera? Não está mais ninguém respirando, todo mundo respirando no né? seu espaço próprio, né? Que isso é o mais importante, cada um dentro do seu próprio espaço, seguindo a sua rota evolutiva. Isso é importantíssimo. E criando essa condição da interdependência que você traz. Que nós vamos ver isso lá na família eudemonista, né? Exatamente. Você menciona muito bem. Vera, você poderia falar, por favor, sobre o sinergismologia na segunda linha, detalhismo. Desdramatizações? O sinergismo da desdramatizações e reciclagens evolutivas. Sim, gente, isso aí é importantíssimo, somente no meu caso, da questão da emocionalidade exacerbada. Quando eu comecei a desdramatizar, quer dizer, descarregar, né, tirar aquele excesso, né, a gente se carrega muito nas tintas, né? Gente, a coisa existe realmente, a questão da interpretação existe, a questão da conflituosidade existe, mas qual o meu papel é entender, que eu comecei a entender qual era o meu papel dentro daquele grupo evolutivo, eu comecei a desdramatizar. Eu comecei a desdramatizar assim que eu deixei de eu me desvestir do papel de vítima. Entendi, né, que sempre esse ciclo aí doentio, vítima-algoz, né, sempre existe numa relação até que tudo fique acertado, até que haja o verdadeiro acerto grupocármico. Então, quando eu desdramatizei isso, pronto, acabou. Até que a vítima abra mão da condição de vítima, né? Abra mão da condição de auto-vítima. De auto-vítima. Quando eu abri mão da condição de auto-vítima, aí tudo melhorou. Foi melhorando, né? Foi melhorando. Ainda falta melhorar mais, mas já melhorou muito. Não, mas tá tudo bem, já está no caminho, né, Vera? Está no caminho, o importante é isso. Entrei na rota. Na Na rota evolutiva. Veja bem, a Graça Dantas, lá de Brasília, ela parabeniza você pelo verbete. Professora Vera, parabéns pelo verbete tão esclarecedor e necessário para a nossa evolução. E ela tem 3 perguntas aqui. A primeira é na parafatologia, na página 57, na 3ª linha. Poderia falar da autopercussiência quanto ao envolvimento de consciências nos conflitos interconscienciais? Sim. Eu já estava na Conscienciologia, né? E eu sabia
comecei a perceber a questão das influências multidimensionais e muitas vezes, em alguns momentos assim de desequilíbrio de familiar, como foi um caso de minha filha, eu percebi nitidamente, minha filha estava em casa, ela tinha acontecido um problema com no computador, na impressora, e ela ficou totalmente desequilibrada, estava acoplada, e eu do outro lado na cidade, e eu atendendo o telefonema dela, só que eu ainda estava meio bobinha, porque eu tinha pouco tempo de conscienciologia. E eu percebia a energia sair assim, aos borbotões pelo meu umbigo. E eu sabia que ela estava acoplada. Agora, o que eu tinha que ter feito naquele momento? Desligado o telefone, hoje eu faria isso, desligado o telefone e mandado as melhores energias para ela, né? E colocá-la sob um duto de luz. Hoje eu faria isso, mas eu não tinha aquela perconsciência. Eu sabia que ela estava acoplada, mas eu não tinha a lucidez necessária para atuar assistencialmente. Hoje eu já tenho essa lucidez. Mas de qualquer maneira você ajudou, porque você viu que foi ela te ligando, então criou-se já um vínculo, um rapport ali de energia, e você percebeu, né? Você sendo utilizada, as suas energias sendo utilizadas ali para facilitar, mas pelo menos. Se eu tivesse tido a autoconsciência, seria melhor, né? Mas tudo assim, foi aprendizado. Mas percebi. Calma, né, Vera? Agora você já tem autoconsciência, já está bom, então foi necessário, mas de qualquer maneira você participou ali da assistência, né? Só de você se perceber nível de energia sendo demandado, né? Você exteriorizando e ajudando energeticamente. Aí depois eu fiquei tão desconhecida que precisa que eu nunca bebi, mas eu acho que é como se eu tivesse assim trêbada, estava até sem equilíbrio. Defasada energeticamente, defasada energeticamente, depois porque ela saía em borbotões as energias, né? Pelo umbigo. Ainda na página 57, Vera, agora em códigologia. Tá? Como funciona o Código Pessoal de Cosmoética, o CPC, facilitador das recomposições afetivo-familiares? Isso foi essencial na minha vida, a fazer o Código Pessoal de Cosmoética. Mesmo antes de a professora Cristina Aracaki dar o Código Pessoal de Cosmoética, ela e Juliana Remes, elas que atuaram lá, né, em BH, eu já tinha o meu código, eu tinha participado de uma oficina no Rio de Janeiro. E foi essencial, porque eu falei assim, eu quero cláusulas simples, bem chãs mesmo, coisa que eu preciso. E ali estava muito clara a cláusula a respeito disso, da ortopensenidade, de pensar bem a respeito das minhas filhas, com agravantes e atenuantes. O primeiro código eu fiz com agravantes e atenuantes. Então, isso foi ótimo. Então, a partir dali, né, porque parece que quando a gente tem o código escrito, porque muita gente fala, não, mas eu tenho meu código na cabeça. Não, o importante é você estabelecer as cláusulas por escrito, no meu caso, plastifiquei e fica dentro da minha agenda. Então, muitas daquelas cláusulas que eu já fiz no meu primeiro código pessoal de cosmoética, eu já superei e já tenho um segundo código. Daqui a pouco eu já vou partir para um terceiro. Né? Porque vai fazendo as revisões periódicas, vou superando e vou fazendo os reajustes necessários. Mas foi excelente. Me ajudou muito. Você trouxe, é bem interessante, né, Vera? O Código Pessoal de Cosmoética é um documento escrito, né? Ele não é algo para ficar só na nossa cabeça. Ele precisa ser escrito, precisa ser assinado, precisa ser datado, precisa ser vivenciado, não é isso? Isso revisado. Isso Quando você coloca no papel, isso cria primeiro um autocompromisso com você mesmo, né? A pessoa com ela mesma, e fortalece justamente esse autoposicionamento no sentido da renovação. E o rapport com os amparadores. O rapport com os amparadores, perfeito. Agora vamos em caracterologia, Vera, na página 60. A Graça pede para você falar do uso da paradireitologia amparando as 5 características da família eudemonística. Você podia falar um pouquinho dessa família, dessas 5 características que você enumera aqui? Tá. Né? Primeiro, eu vou falar a respeito da família eudemonista. Olha, gente, eu confesso para vocês que eu desconheci isso no direito. Foi um achado heurístico, eu estava pesquisando no computador a respeito de afeição e família e deparei com a questão da família eudemonista. O que é, primeiro, vamos ver o que é eudemonia. Eudemonia é bem-estar
é felicidade. Então, eu vou começar um pouquinho, explicando um pouquinho antes. O Código de 1902 configurava como família, para que houvesse uma família, a consanguinidade e o patrimônio. Então, só merecia a tutela do Estado a família que fosse constituída, fosse hétero, né, e tivesse esses dois elementos aí, a consanguinidade e o patrimônio. Ocorre que com a Constituição de 1988 foi um avanço muito grande. No artigo 226, 227 e seus incisos. O que aconteceu? A afetividade passou a ser o elemento principal na constituição da família. Não importa se haja vínculo consanguíneo, se haja patrimônio, não importa se essa relação se estabelece entre elementos homem e mulher, o que importa é a afetividade. É claro que a afetividade aí é dentro desse, de todo um desdobramento de amor, de respeito ao crescimento, às diferenças. É tão importante esse princípio da afetividade que ele foi erigido como um princípio constitucional. É muito importante, com base também no artigo 5º da Constituição, né, de 1988, parágrafo 2, que é dos direitos e garantias individuais. Então, esse princípio aí é fundamental. Agora, sabe o que me ocorreu esses dias estudando o verbete? Que, olha a questão da transafetividade. Se esse é um princípio formador da família, que é a célula máter da sociedade, imagina, isso é o princípio do início, do começo, quer dizer, é um grãozinho de areia no fundo do mar da transafetividade. É verdade. Para se chegar à transafetividade, que já foi além da afetividade, tem que se ter inicialmente afetividade. Tem que se começar pela afetividade. Né? E olha a lucidez do legislador, né? Contemplar esse princípio aí, norteador da família. É interessante que na sua webigrafia aqui, você traz umas 4 referências acerca desse princípio. Tem uma aqui que fala o direito de família e a filosofia eudemonista, né? Isso mesmo. A afetividade como princípio fundamental para a estruturação familiar. Isso mesmo. A relevância do princípio da afetividade nas relações familiares e o princípio da afetividade no direito de família. Isso mesmo. São estudos muito profundos, muito sérios aí da doutrina, né, jurídica. E isso, esse abertismo do artigo 26 e 27, deu origem aos diversos tipos de família hoje. Família monoparental, família monoparental, anamparental. Hoje, 3 pessoas se uniram, ou 2, sem vínculo de consanguinidade, mas com esse propósito de família e afetividade, ali existe uma família e sobre ela pode recair a tutela jurídica. Interessante. Olha que então tem as famílias socioafetiva, monoafetiva, heteroafetiva. Então, essa abertura desse artigo aí deu origem aos diversos modelos de família que existem atualmente, que são todos tutelados, né, pela doutrina e pela própria Constituição. Tem guarida aí nesse artigo. E tem como elemento em comum o elemento principal, tanto que ele foi erigido ao status de princípio constitucional, o princípio da afetividade. Mas então aí você pode falar um pouquinho dessas 5 tipos de famílias aqui, eudemonísticas, que você coloca? Isso aqui foram as ilações que eu tirei a partir da família eudemonista, né? Então, maturidade. Na família eudemonista não há conflitividade, é o predomínio da compreensão e respeito mútuos. Isso tudo a partir da afetividade. O equilíbrio. Na família eudemonista não há causa, predomínio da harmonia e autonomia das consciências familiares. É interessante que você ressalta a condição do predomínio, né? É o predomínio. Não é totalidade, não né? Não é totalidade. No seio familiar é comum isso mesmo, até é o predomínio. Ter algum nível, né? Claro. De conflito, né? Eventualmente isso ocorre. Então tem que haver essa questão da compreensão do respeito mútuo e da harmonia. Isso tudo faz parte do princípio, que é o princípio da afetividade. Não é só demonstração de afeto e carinho, não. São esses desdobramentos que nós estamos vendo aqui. Interessante você esses são os mencionar desdobramentos. Não basta que haja o carinho. Tem que haver esses desdobramentos daí da afetividade. Isso tudo faz parte, né? É um leque.
Agora, fraternidade na família demonista não é apenas consanguinidade, é o predomínio dos laços de afetividade, né? Então, isso aí é o princípio da fraternidade. Outra, cadê aqui? Equilíbrio. Interassistência. Na família demonista não há egoísmo, há predomínio da solidariedade e responsabilidade mútua. É uma outra desdobramento da afetividade. Isso tudo são ilações que se tira do artigo que a doutrina vem trabalhando, né? E que eu fiz dentro da paradireitologia. Então, é isso. Isso é a interassistência. Para nós, a Isso é Conscienciologia... paradireitologia puro, né? Todos esses princípios que você está colocando, puro. interassistência, fraternidade, tudo. Equilíbrio, maturidade, são todos Eu busquei itens... esses elementos e os qualifiquei, né, dentro da Conscienciologia. A ortopensenidade, na família demonista não há desafetos, há o predomínio da intenção cosmoética do melhor para todos. São as ilações que a gente vai tirando a partir do princípio da afetividade e uma outra coisa que se preserva, a autonomia, que é o respeito à individualidade de cada consciência, né? Isso tudo são ilações que são tiradas de lá, desse artigo 226 e 27 do Código Civil. Muito bem, que todos esses itens são itens de estudo, são itens que estão dentro do corpus da paradireitologia, né? Do corpus da paradireitologia. E que dão um embasamento para a gente chegar na transafetividade. Exatamente. É bom a gente sempre lembrar disso. Exatamente. Sem isso aí, nós não vamos nunca chegar na max-fraternidade, nem tão pouco lá na transafetividade. É ou não é? Ô Vera, você já falou de 2 mitos aqui, né? O de Abas, o de perdoar é esquecer, né? Eu queria voltar na sua mitologia... Perdoar não é esquecer. Que perdoar não é esquecer, né? Sim. Quer dizer, o mito de perdoar é esquecer, e você está justamente falando que perdoar é muito mais do que não é esquecer. Não né? é esquecer. Eu queria voltar aqui na sua mitologia, que ela está muito rica, e você falasse um pouco desses outros mitos, da família modelo, do amar é sofrer, né? Do inferno ser os outros. Sim, esse mito da família modelo. Gente, a gente precisa se conscientizar que dentro de um processo evolutivo, enquanto nós estamos ainda aqui nesse planeta, planeta hospital, em transição para planeta escola, isso é idealismo da nossa cabeça, isso não existe família modelo. Não tem mesmo. Existem famílias com menos comprometimento de interprisiologia. Isso existem mesmo, né? Aquelas famílias que já fizeram, o que significa isso? Já fizeram mais superações. Por isso elas estão um pouco mais harmonizadas. Mas família modelo não existe. Então, quando a gente para e começa a pensar, a gente vai aceitar, né, de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais racional, a família na qual nós estamos inseridos como epicentro. Então, isso nos ajuda. Tirar isso aí, esquecer que isso não existe. Aquela família perfeita, É né? a família perfeita. Outra coisa que... O mito amar é sofrer. Outra coisa, nós temos que... Isso também é uma coisa que a gente aprende, né? Que amar é sofrer. Na realidade, amar não é isso. Amar é compreender o outro, é aceitar o outro, é ser empático. O que eu quero dizer com isso? É se colocar no lugar do outro. E não precisa sofrer como eu sofri. À medida que eu comecei a entender todos esses mecanismos aí da evolução, né, de que a gente, muitas vezes, a ressoma compulsória, muitas não, toda a ressoma compulsória, ela não é, como, entre aspas, castigo, ela é altamente didática. É para que vocês possam... vamos dizer assim, acelerar o processo evolutivo. Né? Uma oportunidade. Uma oportunidade. Porque, às vezes, enquanto nós estamos lá na intermissão, a gente não... mas eu não quero isso. Então, muitas vezes, existe esse expediente da compulsoriedade. Né? É preciso isso, vai ser bom para vocês. Então, quando a gente começa a entender, estudar a interprisiologia, tudo fica mais claro para a gente. Qual é o outro? O outro é o mito de o inferno serem os outros. Sim. Isso aí parece que é de Sartre. Então, enquanto a gente achar que o inferno são os outros, não é. Céu e inferno, ambos estão dentro de nós. É um estado consciencial.
Então, a gente é errado você pensar que o inferno são os outros. Quando você está no seu centro consciencial, dentro do seu eixo consciencial, e que você adquire equilíbrio psicossomático, holossomático, você não se desequilibra, você não se deixa autoassediar. Então, se você já adquiriu o mitridatismo energético, que é a autodefesa energética, aquelas repercussões entrópicas não vão refletir na sua psicosfera. Vêm, batem e voltam, né? Você é refratária, você fica mais a pessoa refratária. se torna, automitridatismo é isso, você se torna refratária, né? Então, você vai adquirindo cada vez mais resistência, resiliência, né? Então, o inferno não são os outros. O céu e o inferno está dentro de nós. E você tem que se conscientizar disso. O outro está ali, muitas vezes o outro é um espelho para você. E você aprende demais e cresce demais. Você tem que entender que nessa relação de desiguais, você está sempre aprendendo. Mesmo com os erros do outro, você aprende. Sempre um espelho. E o próximo é o mito de perdoar ser sinal de fraqueza. Esse aí é excelente, né? Muitas pessoas acham que perdoar é sinal de fraqueza, mas não é. É porque ainda o ergão está muito grande, está muito... quando a pessoa pensa que perdoar é fraqueza, não. Perdoar é sinal de ser forte. A consciência que ela é resiliente, que ela tem essa fortaleza energética, e ela é uma consciência já entendeu o mecanismo do perdão, ela não vai sentir isso como fraqueza. Isso para ela vai ser o quê? Ela vai se fortalecer enquanto consciência. E vai ser o que? Um plus no código pessoal, na ficha evolutiva. Na ficha evolutiva. Isso mesmo. Desculpa, eu gostaria de pedir a gentileza da professora de repetir sobre o mito de Abas. A gente acabou se distraindo aqui e acabou passando. Pode ser? Sim. O mito de Abas é um mito da Grécia Antiga, né? É um mito muito extenso, envolve muitos personagens, mas o que é a síntese, a ilação que a gente tira do mito? É da conflituosidade no mesmo grupo, ou seja, um querendo devorar o outro. É a malquerência entre os componentes de um grupo, né? Que é uma coisa que não deve haver, né? Porque nós estamos juntos para evoluir, né? E não para digladiar. Não necessariamente o grupo familiar, não é isso? Não necessariamente não precisa ser um grupo familiar. Qualquer grupo, né? Bem? Vera. Pois não. Pode falar? Pode. Em polinomiologia, na página 58, o segundo polinômio. Polinômio compreensão, empatia, resiliência, perseverança para enfrentar os ressentimentos afetivos. Polinomiologia. É o segundo binômio. Sim. O segundo polinômio. Segundo polinômio, sim. Esses elementos, gente, são imprescindíveis. Primeiro, aquela questão da compreensão, né? Você tem que entender, formar a questão da cognição, e empatia, você vai se colocar no lugar do outro. E resiliência, eu era muito inflexível. Então, estou aprendendo a me tornar mais flexível, porque eu era assim, vamos dizer... Não, esse é meu ponto de vista, eu acho que é assim e tal, não é. Não pode ser assim. Enquanto eu permaneci com este padrão pensênico, tudo foi para água abaixo. Então, você tem que se adequar, né? Entender, aceitar aquilo que nós já falamos aqui muito, aceitar as diferenças, buscar a cognição, estudar. E perseverança é uma coisa que nunca me faltou. Legal. Então, essa perseverança, isso aí é fundamental. Às vezes, quando eu pensava que o barco estava afundando, eu falei, não, mas eu sou perseverante, eu vou ajudar essas consciências. Naquela época eu nem sabia que era assistir. Eu vou ajudar, eu tenho um compromisso com essas consciências, eu não vou desistir. Eu posso até morrer, mas eu vou ajudar esse grupo. E isso, eu acho que isso foi o ponto de partida para que eu conhecesse a conscienciologia e aprendesse a aprofundar mais, né? Os meus conhecimentos e buscar principalmente o estofo energético.
Na E mesma- aumentar o seu grupo E familiar. aumentar Agora a o minha grupo familiar é o autodefesa. grupo da família evolutiva, né, Vera? É. Ajudar aqui a sua família evolutiva também, né? Ajudar a família evolutiva. Eu achei interessante aqui no crescendo, o crescendo inteligência emocional, inteligência evolutiva, aplicando na solução dos conflitos emocionais e afetivos. Isso foi muito importante, porque na inteligência emocional você aprende a lidar com os problemas emocionais, né? Com os conflitos. Mas na inteligência evolutiva, ela é muito mais do que isso, né? Na inteligência, você cria neossinapses, você cria defesa energética, você aprende a priorizar, porque a inteligência, o escopo da inteligência evolutiva é a questão da evolução. Então, você começa a aplicar os princípios da evolução aí. Passa a ter mais discernimento. Mais né, discernimento, porque, claro, você começa a fazer mais neossinapses, né? Você aumenta o seu nível de autocognição, porque lá no outro você aprende só a lidar com os conflitos, mas ali não tem a noção da multidimensionalidade. A inteligência emocional, ali ainda não existe, né, o conhecimento da multidimensionalidade. A outra envolve principalmente a questão da multidimensionalidade. Existe toda uma diferença, então é realmente um crescendo. Agora, a gente parte primeiro da inteligência emocional para depois chegar na outra. É um caminho, né? Então, agora caiu aqui que eu queria, que eu acho legal, na enumerologia que você colocou, a desvinculação libertária, né? Depois de uma inteligência evolutiva. Justamente. A desvinculação libertária. Você pode comentar? Para finalizar essa parte aqui minha. É na enumeração, quer dizer? Sim. A desvinculação libertária. Então, quando isso aí, o perdão tem um poder fundamental nessa questão aí da desvinculação. Porque se antes as consciências estavam atadas pelo nó, agora com o amor, né, com as novas neossinapses, né, do amor, isso vai libertar, vai criar todo um sinergismo aí. Então, aquela questão que a professora Malo fala tão bem no livro dela, o ódio ata e o amor une. Então, se você já começa a trabalhar o perdão, o entendimento, você tem essa cognição, essas neossinapses, então vai ocorrer essa desvinculação, o afrouxamento dos nós. Mesmo que às vezes uma única ressoma não vai ser suficiente, mas aquela questão, você já formou as parasinapses para a próxima ressoma. Você desata os nós e você... Eles ficam mais frouxos. Ficam mais frouxos, né? E você fortalece os laços, né? Fortalece os laços afetivos, muito bem lembrado. Afetivos, né? Bom. Vamos deixar o Antônio lá na frente, que ele estava na frente. Vera, aqui na página 59, em exemplologia, você fala sobre essa hipoxia afetiva aqui. Você pode ampliar, não sei se já foi falado, sobre a mínima, média e máxima, principalmente essa máxima aqui. Sim, na exemplologia? Na exemplologia, na página 59, lá no final. Certo, a hipoxia afetiva familiar mínima. O analfabetismo começa pelo analfabetismo emocional, ou seja, as pessoas não têm aquele princípio que é fundamental da inteligência emocional, né? Umas consciências, elas são alexitímicas, não tem o dicionário afetivo, não sabe expressar, não tem a verbação, não tem a menor noção, não tem as sinapses. Então, olha, já começa por aí. Então, o analfabetismo emocional vai criar o quê? Toda essa problemática aí de conflitologia e intensificar a interprisão. Mas começa por aí, o analfabetismo. Então... Mas que não gera, o analfabetismo não é ainda tão grave. Depois, a hipoxia afetiva familiar média. Olha, se não tem dicionários cerebrais, se tem o total desconhecimento, que é a agnosia afetiva, o total desconhecimento da afeição, o que acontece? Isso aí vai surgir a agressividade, a violência, porque uma coisa vai gerando, é um crescendo, né? Vai gerando isso aí.
E aí você fala da agressividade e violência verbal, né? Claro. Na média, né? Isso. E na hipoxia afetivo familiar máxima, vem a violência física, que é muito pior ainda, né? Essa porque pode levar a uma, como é que fala? As vias até de fato, né? Essa violência física, intensificar mais ainda a interprisão, né? E isso vai reforçar a questão da inseparabilidade grupo kármica. Então, na máxima pode, quando essa questão da violência física, que ainda é pior do que a verbal, pode levar muitas vezes às vias de fato. E gerar o quê? A dessoma de um dos componentes e a pessoa ficar ainda mais presa, mais vinculada ainda a essa questão aí, grupo kármico. Você acha Tem separabilidade grupo kármica. Você acha que é só na afetivo familiar máxima que pode ocorrer essa manutenção do julgo? Não, eu acho que em todas elas pode ocorrer, porque qualquer mínima, até muito bem lembrado, muito obrigada, qualquer atitude anticosmoética, por menor que ela seja, ela gera uma interprisão, né? Aqueles níveis de interprisão. Até um olhar assim à esquerda que você dá para a pessoa, né? E realmente, só que quando ocorre um assassinato, uma coisa dessa ordem, é claro que a interprisão é muito maior. Quanto mais, né, existem ali os agravantes ou atenuantes, como você agravantes, coloca, mas claro. A questão da violência física, como você bem coloca aqui, é um exemplo, né, desse julgo, um exemplo, né, que vai gerar esse julgo dentro da inseparabilidade, ou melhor, da interprisão grupo kármica. Né? E geralmente são 700 anos. O professor Valdo coloca lá, quando ele apresenta o ciclo grupo kármico, né, ele diz que normalmente, né, para se sair da fase da interprisão até chegar à fase da autolibertação, em média são 7 séculos, né? Uma família, né, que uma consciência normalmente leva. Né? Vamos cuidar bem dessa questão da hipoxia aí, hein? Ok, Vera, obrigado. Não há de quê. Alô? Professora Vera, até não seria algum ponto, né, aqui do verbete, seria da sua exposição. Durante a sua exposição, você lá no início colocou sobre a sua família de origem, né? Sim. A família de Ressoma, que era equilibrada, não tinha maiores problemas de hipoxia, né? Afetivo familiar. É isso, confere? Não existia como não existe. Tá, não existe, tá. Aí, dentro da sua PROEX, fazendo um paralelo com a família de Ressoma, com a família, né, nuclear constituída, como é que você vê essa consciência Vera, né, hoje, né, no papel de Vera, dentro da sua PROEX, como é que você vê? Você vê que a primeira família foi uma espécie de escola de treinamento e a segunda foi, de fato, uma tarefa executiva de PROEX? Vejo nitidamente isso, que a minha família de origem me deu todo o estofo necessário. É claro que houve momentos em que eu me fraquejei, mas eu tive todo o embasamento ali. Eu era assim muito ligada a meus pais e os irmãos também eram muito unidos. Eu vim de uma família muito humilde, muito simples do interior, mas ali naquela família existia, a gente exercitava muito o binômio admiração e discordância. E o trabalho também, o nosso lazer era o trabalho. Sabe? Então, a gente foi criada muito dentro dessa questão aí do trabalho, desde criança, desde cedo, mas era um protótipo da família eudemonista. Olha para você ver como são as coisas. Porque ali existia o respeito, a consideração, o afeto, se bem assim que... porque, olha, eu tenho 70 anos. Então, você imagina, 70 anos atrás, como que era? O pai e a mãe não podiam expressar, não é porque não podiam, era um modelo de família antiga. Uhum. Não expressava que a afetividade, pôr no colo, de beijar, de abraçar, mas nós nos sentíamos muito amados. Então, assim, minha mãe foi um modelo para mim. Tá? Foi um modelo mesmo de dignidade, de maternagem, sabe? É bom você teve essa referência, então. Tive essa referência. Foi muito bom para mim, sabe?
E por isso que às vezes eu me senti auto-vitimizada na minha família nuclear constituída, porque, né, é falta de cognição mesmo. Você entende que a família... Fala um pouquinho mais alto por causa da chuva para todo mundo ouvir. Você compreende que a família... Está falando dele? Que a família constituída fez parte de das suas cláusulas de PROEX? Sim. Hoje eu tenho certeza absolutíssima. Inclusive, isso consta como uma cláusula pétrea. Você coloca aqui, né, na fatologia, deixa eu ver se é na fatologia que você coloca, enfim, você fala aqui, né, na terceira linha, na quarta linha, no finalzinho da quarta linha, de baixo para cima da fatologia, a assistência familiar e a recomposição grupo kármica, enquanto cláusulas pétreas da PROEX. Eu tenho certeza absolutíssima. Esse é o seu caso. Tenho certeza hoje absolutíssima. Valeu, obrigada. Não é de quê? Olá, Vera. Parabéns pela reciclagem exemplar, vivenciada e demonstrada no dia a dia no nosso grupo evolutivo. Gostaria que você falasse quais os principais fatos que motivaram a sua reciclagem e quais os traços da sua personalidade que te sustentaram nessa reciclagem. Quem manda esse recado para você, faz essa pergunta, é a Diceia. E manda um grande beijo para você. Muito obrigada, Diceia, lá de Belo Horizonte. Você pode repetir só o princípio, por favor? Então, para você falar, acho que é um fechamento aqui, né, Vera? Um resumo, né? Que você falasse quais os principais fatos motivaram a sua reciclagem e quais os traços da sua personalidade que sustentaram essa reciclagem. Sim. Olha, primeiro, o que motivou foi a questão da auto-vitimização. Eu me senti muito auto-vitimizada. E eu, como eu digo, eu não sou uma pessoa intelectual, eu sou uma pessoa intelectiva. Eu funciono muito pela intelecção. Então, assim, eu tenho que descobrir, eu vou estudar. Eu não sou burra, eu tenho que estudar isso, eu tenho que entender. E eu devo isso muito à minha primeira professora, que foi a Graciela Boschetti. Um dia ela falou comigo assim, eu comentando com ela, falou comigo, qual é, Vera? Isso aí é auto-vitimização. Foi um choque muito grande para mim naquele momento, mas foi muito assistencial, né? E eu comecei a estudar e pude entender essa questão, e hoje está aí assistindo com mais qualidade a minha família. Agora, quais os traços? Primeiro, a autodeterminação. Ou seja, eu quando quero uma coisa, eu vou a fundo. E uma outra coisa, eu sou uma pessoa, modéstia à parte, muito assistencial. Desde criança, né, que eu tenho esse traço muito forte em mim. Eu gosto de assistir, eu quero assistir as pessoas. Às vezes eu faço até papel de guia cego, de tanto que eu quero assistir, eu tenho que ter cuidado. Então foram esses dois traços aí, né? E a questão da cosmoética também, que é muito forte em mim, né? Eu me identifico muito por causa da questão do para-direito. Então foram esses traços aí que me impulsionaram aí nessa grande viragem aí evolutiva. Muito bom. Professora Vera, show de bola. Muito obrigada. Tá? Agradecemos e parabenizamos você demais por essa excelente exposição acerca de um tema muito sério, né? E, de certa maneira, até bem presente, né, nas nossas relações aí, grupo familiares, né, dentro de alguns contextos, algumas, né, digamos assim, variações. Parabéns mais uma vez. Esperamos agora os seus próximos vários verbetes aí, já tem uns 3 ou 4 encadeados, não é isso? Tá certo? Então, muito obrigada a todos pela participação aqui, pela participação online, vocês que nos acompanharam e também fizeram perguntas, ok? Agradecemos a equipe técnica e vamos aos nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 22 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 16 perguntas respondidas online. Para amanhã, teremos o verbete Atitude Inovadora, especialidade Administraciologia, e o verbetógrafo Adelino Denk. Muito obrigado e boa tarde a todos.